2. Os amores de Lúcio com a escrava Fótis. Novas advertências em casa de Birrena e o exemplo de Telifron. Assim que a noite se dissipou e um novo sol trouxe o dia, levantei-me do leito, mal o sono me deixou, inquieto como estava e particularmente desejoso de conhecer fenómenos raros e incríveis. Afinal de contas, encontrava-me no coração da Tessália, uma região considerada por toda a gente o berço das artes mágicas e dos encantamentos. De resto, fora nesta mesma cidade que tivera início a aventura de Aristómenes, o meu bom companheiro de viagem. Portanto, aguçado pela expectativa e pelo entusiasmo, eu observava cada pormenor com redobrada curiosidade. Não havia coisa naquela cidade que me parecesse de facto ser, ao mirá-la, o que na realidade era, pois supunha que tudo houvesse mudado de figura por obra de algum sortilégio infernal. Se topava com uma pedra, nela via homens petrificados. Se ouvia pássaros a cantar, logo imaginava pessoas com asas. Outro tanto acontecia às folhas das árvores que bordejavam a muralha, ou ainda às águas das fontes, de onde vislumbrava correntezas a manar de corpos humanos. Já as estátuas e as imagens me pareciam estar prontas a andar, as paredes a falar, os bois e a restante a limar e a profetizar, o próprio céu e o disco do sol se preparariam para emitir um oráculo a qualquer momento. Assim atordoado ou delirante mesmo, com o desejo que me atormentava, andava numa roda vida, embora não descobrisse um único indício ou qualquer vestígio desta minha intensa paixão. E lá ia, errando de porta em porta, a inspecionar cada recanto, como se fora algum marialva em busca de prazeres extravagantes. De repente, e sem contar, vejo-me no mercado. Eis senão quando reparo em certa mulher, rodeada por um séquito de criados, e trato de estugar o passo, a fim de ir no alcance dela. O ouro engastado nas joias e entretecido nas suas roupagens deixava perceber que se tratava pela certa de uma senhora de respeito. Imediatamente, a seu lado seguia um ancião vergado já pelos anos, o qual exclamou, assim que pôs os olhos em mim: "Oh, Messa, é Lúcio, é ele mesmo!" Ato contínuo, atira-me um cumprimento, enquanto ia segredando qualquer coisa imperceptível ao ouvido da mulher, e perguntou: "De que estás à espera para vir até aqui cumprimentar a tua parente?" Não me ia atrever a dirigir a palavra a uma senhora desconhecida. Respondi, e vermelho de embaraço baixei a cabeça, deixando-me ficar onde estava. Ela, porém, mirou-me atentamente e comentou: O rapaz acusa bem a marca da elegância e modéstia de Sálvia, sua mãe. Um modelo de correção. Aliás, é impressionante como os próprios traços físicos quadram na perfeição. Alto, mas não desproporcionado. De uma graciosidade atlética. Tez um tanto rosada, cabelo naturalmente loiro, olhos verdeados, atentos e de mirada penetrante, como os de uma águia, rosto pungente de vida, andar gracioso e desafetado. E acrescentou ainda: fui eu, Lúcio, que com estas minhas mãos te criei. E porque não haveria de fazê-lo? Estou unida à tua mãe, não apenas por laços de sangue, mas ainda por termos sido criados juntas. De facto, descendemos ambas da casa de Plutarco, bebemos o leite da mesma ama e crescemos como irmãs inseparáveis. Não há outra diferença entre nós, além da posição social, pois ela casou com uma figura pública conhecida, e eu com um simples particular. Sou Birrena, um nome que talvez te recordes de haver escutado com alguma frequência na boca de quem te criou. Aceita por isso, com toda a confiança, a minha hospitalidade, pois esta casa é, na verdade, o teu próprio lar. Enquanto ela falava, tive tempo de recuperar do rubor e dei-lhe enfim a seguinte resposta: não posso, tia, deixar a hospitalidade de Milão sem lhe causar motivo de agravo. No entanto, o que estiver ao meu alcance fazer, sem descurar as boas maneiras, disso cuidarei com afinco. Sempre que fizer viagem por estas paragens, não deixarei nunca de passar por tua casa. Enquanto trocávamos entre nós estas palavras, fomos avançando alguns passos até chegarmos à casa de Birrena. O átrio era verdadeiramente espetacular. Em cada um dos 4 cantos havia uma coluna que suportava uma estátua representando a imagem da Vitória. A deusa encontrava-se com as asas abertas, imóvel, enquanto aflorava com a fresca planta dos pés o instável ponto de apoio de uma esfera rolante, nela pousada por instantes, sem se prender, e sugerindo o voo iminente. Uma estátua de Diana, esculpida em mármore de Paros, dividia exatamente ao meio todo o aposento. Era uma obra de arte magnífica, finamente trabalhada.
A imagem tinha as roupas batidas pelo vento, projetava-se agilmente sobre os visitantes e a sua majestade inspirava a adoração. À direita e à esquerda flanqueavam-na os cães, também eles de mármore. Exibiam olhos ameaçadores, orelhas espetadas, narinas muito abertas e bocas enraivecidas. Se na vizinhança se houvesse escutado um latido, iria pensar-se que daquelas falsas de pedra teria saído. Havia, aliás, um pormenor onde o excelente escultor dera um toque de gênio: os cães. Com o peito erguido, tinham as patas traseiras em repouso, enquanto as da frente estavam prontas para a corrida. Nas costas da deusa, erguia-se um rochedo escavado em forma de gruta. Da pedra brotavam musgos, ervas, folhas, pequenos rebentos. Num lado cresciam parreiras, e no outro arbustos. Dentro da gruta, o reflexo da estátua era projetado pelo brilho do mármore. Sob o remate externo da fraga, pendiam frutos e uvas lavradas com minúcia tal que a arte, émula da natureza, conseguira torná-las iguais à própria realidade. Seria caso para julgar que se poderiam colher alguns bagos para comer, quando o outono, mestre das vindimas, os tivesse bafejado com a cor da maturação. E se alguém se inclinasse para olhar a fonte que espargia aos pés da deusa o leve frémito das águas, iria pensar que esses cachos, pendurados como os do campo, não faltaria sequer um movimento, entre outras marcas de realismo. No meio das folhagens, um acteone feito de pedra esticava o pescoço para lançar um olhar curioso sobre a deusa. Começava a tomar uma forma de animal, transformando-se em veado, e podia ser visto ora na pedra, ora na água onde espiava Diana a ponto de se banhar. Eu estava a examinar cuidadosamente os pormenores da escultura e a deleitar-me com tal maravilha quando Birrena comentou: "Tudo quanto agora vês por inteiro te pertence." Dito isto, ordenou aos presentes que se afastassem para falar comigo a sós. Assim que todos se retiraram, ela continuou: "Meu querido Lúcio, juro pela deusa aqui presente que ando a viver grandes angústias por ti e desejo imenso zelar de antemão pela tua segurança, como se meu filho foras. Tem cuidado, tem especial cuidado com as malas artes e as ardilosas seduções dessa Pânfila, a esposa do tal Mileto, quem tu dizes ser hóspede. Ela tem fama de ser uma feiticeira de primeira ordem e uma verdadeira especialista em todo o tipo de necromancia. Basta-lhe soprar para uns pausitos, umas pedritas e outras ninharias desse género para conseguir afundar toda a luz deste mundo sideral nas profundezas mais remotas do Tártaro e no caos primordial. Assim que põe a vista num jovem de boa aparência, fica tomado pelos seus encantos e dele não desvia nem os olhos nem o espírito. Semeia carícias, domina-lhe a vontade, prende-o nas grilhetas de uma paixão profunda e eterna. Todavia, os que são menos dóceis ou aqueles quem ela já se fartou por causa do seu desdém, transformam-os de imediato em pedras, em carneiros ou noutro animal qualquer, ou então ilumina-os pura e simplesmente. Por isso, receio por ti e te aconselho a seres cuidadoso. De facto, uma lascívia eterna arde nas entranhas dessa mulher, pelo que a tua juventude e beleza são bem capazes de lhe captar a atenção. Foram estas as ansiosas apreensões que Birrena partilhou comigo. Mas eu, já de mim disposto para a curiosidade, mal ouvi o nome tão ansiado da arte da magia, não procurei de forma alguma acautelar-me de Pânfila. Bem pelo contrário, pois era espontaneamente e com vontade que almejava dedicar-me a esse magistério, ainda que tivesse de pagar um alto preço e precipitar no próprio abismo com um salto repentino. E assim, com a pressa de um espírito insano, libertei-me da mão de Birrena, como se de uma grilheta fosse, e depois de lhe atirar um adeus, despachar, vou em fugadilho para a casa de Milão. E enquanto estugava o passo, como um louco, ia dizendo para os meus botões: "Força, Lúcio, abre-me esses olhos e põe-te em ti mesmo. Tens entre mãos a oportunidade tão desejada. Vais poder cumprir o teu antigo voto e saciar o peito de histórias incríveis. Livra-te desses terrores pueris, trata de enfrentar a realidade cara a cara com audácia. Antes de mais, abstém-te por completo de relações amorosas com a tua anfitriã. Respeita religiosamente o leito nupcial do honesto Milão. Porém, não há dúvida alguma
de que deves dar em cima de Fótis, a criada com todos os meios. Aliás, ela é bem bonita, engraçada, nos modos e espertalhona. Ainda ontem, quando já estavas a tombar de sono, ela te conduziu de forma diligente ao quarto, te enfiou com ternura na cama, te cobriu amavelmente e depois de beijar-te na testa, afastou-a contra gosto, conforme a sua cara deixou perceber. E mesmo assim, ainda parou várias vezes para olhar para trás. E embora o plano não esteja isento de riscos, vá lá tentar a sorte com Fótis e que a aventura tenha um desfecho bom, feliz e afortunado. Assim refletia comigo mesmo, eis-me diante da porta de Milão e, como se costuma dizer, lá trato de voltar pelo meu próprio pé. Em casa, porém, não encontro nem Milão nem a esposa, mas tão somente a minha querida Fótis. Estava a cozinhar para os patrões um farto de chouriço de picado, um prato de carne aos bocados guisada no próprio molho e ainda um bolo de carne em conserva, extremamente saboroso, a julgar pelo cheiro que me chegava às narinas. Ela própria trazia vestida uma túnica de linho, bastante elegante, e uma pequena faixa de vermelho vivo cingia-lhe o corpo à altura dos seios. Enquanto, com as mãos róseas, ia dando voltas à caçarola da comida, sacudindo-a insistentemente com movimentos circulares, agitava também devagar os seus membros. A ligeira vibração da cintura fazia estremecer com suavidade a flexuosa espinha que ondulava de forma sedutora. Colhido por este espetáculo, estaquei, varado pela admiração. Em sentido, ficaram também as minhas partes, que se encontravam antes adormecidas. E foi então que lhe disse: com que graça e elegância, Fótis minha, pões tu essa panelinha a girar com as tuas ancas? Que doce pitel estás a preparar? Verdade seja dita, feliz e ditoso há de ser a pessoa a quem deixares o dedo a meter. Então, a bela e sabida miúda logo respondeu: foz, desgraçado, foz para bem longe do meu fogareiro, pois, se a mais pequena das minhas chamazinhas chega a tocar-te sequer, ficarás abrasado até às entranhas, e ninguém poderá extinguir esse ardor, a não ser eu, que conheço deliciosas receitas e sei bem como tirar o melhor proveito, tanto de uma panela como de um leito. Depois de falar deste modo, pousou em mim os olhos e sorriu. Ainda assim, eu não me afastei antes de ter passado em revista todos os pormenores da sua figura. Mas para que falar do resto, quando a cabeça e o cabelo constituíram para mim sempre o único e verdadeiro motivo de interesse? Primeiro, admirá-los em público e, mais tarde, desfrutar deles no recolhimento da casa. E para este critério de beleza, tenho seguras e fundamentadas razões. De facto, esta parte superior do corpo, descoberta e bem visível, é a primeira a captar a atenção dos olhos. Em seguida, enquanto os outros membros se tornam mais alegres com os tons de um traje garrido, na cabeça, é o próprio brilho natural que produz esse efeito. Por último, a fim de porem à prova os seus encantos pessoais, muitas mulheres preferem tirar e despir todas as roupas e vestimentas, desojosas de pôr a nu a sua beleza, na expectativa de que venha a suscitar mais prazer a contemplação do roço e o rubor da pele do que o brilho dos vestidos bordados a ouro. Mas imaginemos, coisa que nem deveria ser dita, e oxalá não se confirme nunca tão pavorosa suposição, que se despojava da sua cabeleira a mais bela e perfeita das mulheres, despindo o rosto a natural ornamentação. Poderia ela ter caído do céu, ou ter nascido do mar, pelas ondas nutrida. Poderia até ser Vênus em pessoa, e caminhar rodeada pelo cor inteiro das graças, e escoltada por toda a multidão dos amores. Poderia até usar o seu cinto especial, exalar o aroma da canela e banhar-se em perfumes. Se aparecesse careca, não seria capaz de agradar nem ao seu vulcano. E quer dizer um cabelo que reluz com uma cor agradável e um brilho fulgurante que responde com vivo resplendor os raios de sol ou então os reflete placidamente. Por vezes, faculta mesmo prazeres constratantes ao mudar de aspecto. Ora o outro reluzente perde intensidade até passar ao suave amarelo mate do mel, ora o negro celúrio de penugem dos corvos evoca os adornos dos pescoços do pombo. Ora perfumado com incênsios da Arábia e delicadamente apartado pelo dente fino do engenhoso pente, apanhado por trás,
funciona como espelho ao encontrar os olhos de um amante a quem brinda com a imagem que mais lhe agrada. E que dizer-se, recolhido em espessas tranças, coroa ao cimo da cabeça, ou ainda se estando solto e estendido à vontade, cai em cascata pelas costas abaixo. De facto, é também a nobreza de uma cabeleira que a mulher pode muito bem aparecer recoberta de ouro, vistosas roupas de pedras preciosas e de todas as tantas galas, mas se lhe faltar um medido penteado, jamais será vista como pessoa elegante. Com a minha fotis, porém, o seu arranjo pouco elaborado, ou mesmo um tanto descuidado, dava-lhe mais graça ainda. Os cabelos, abundantes e levemente repuxados para trás, tombavam sobre a nuca e espalhavam-se pelo pescoço, para logo a seguir ficarem ligeiramente enrolados e se deterem, por um instante, na franja da túnica, acabando atados na ponta e presos por um laço no alto da cabeça. Não fui capaz de suportar por mais tempo o suplício de um desejo assim tão intenso. Avancei sobre ela e dei-lhe um beijo, doce como mel na raiz dos cabelos, no ponto de onde avançam para o cimo da cabeça. Então ela, meneando o pescoço, voltou-se para mim, pescou-me o olho e mirou-me de soslaio enquanto comentava-me. É tu, aprendiz de escola, estás a provar um aperitivo que é doce e amargo ao mesmo tempo. Tem cuidado, não vais tu com a doçura deste mel sentir na boca o duradouro amargor do fel. Que estás para aí dizer, encanto meu? Retorqui. Por um terno beijo dos teus que me devolva à vida, estou disposto a deixar-me assar estendido sobre esta fogueira. Dito isto, apertei-a com mais força nos braços e comecei a beijá-la. Num instante, incendiada por idêntica volúpia, ela pôs-se a corresponder com igual ardor à minha paixão. O hálito da sua boca entreaberta sabia-me a canela. Os embates da sua língua em busca da minha eram como néctar para mim. Toda ela se abanava ao apelo do desejo. Disse-lhe então, morro, ou melhor, já estou morto mesmo se não tiveres piedade de mim. Perante este desabafo, ela beijou-me longamente e respondeu, bom ânimo, pois é um sentimento recíproco que me faz tua escrava, de maneira que o nosso prazer não se verá adiado por muito tempo. Quando se acender as primeiras lucernas, entrarei no teu quarto. Vai então e prepara-te, porque estou disposta a bater uma noite inteira contigo, com valor e paixão. Depois de trocarmos estas palavras e de repetirmos outras semelhantes, separámos-nos. Quando chegava precisamente o meio-dia, recebi da parte de Birrena alguns presentes de hospitalidade. Um porco bem nutrido, 5 galinhas e ainda um jarro de vinho, de marca, já antigo. Chamei então Fotis e disse-lhe, eis que se apresenta, por espontânea vontade de Baco, o animador e escudeiro de Vênus. Se temos de beber hoje todo este vinho, para afogar a timidez do pudor e em nós infundir o alegre vigor do desejo. O navio de Vênus necessita apenas desta provisão, a fim de passar a noite em vigília, azeite na lucerna e vinho nas taças com abundância. O resto do dia foi dedicado aos banhos e depois ao jantar. De facto, o bom do Milão tinha-me convidado a tomar um posto na sua elegante mesita. E porque eu tinha bem fresco na mente o conselho de Birrena, evitava a todo custo os olhares da esposa dele, cuja cara eu mirava de revés e com ar assustado, como se espreitasse o próprio lago Averno. No entanto, a Fotis, que nos ia servindo, essa fitava constantemente e nela refazia o alento. Eis senão quando, ao chegar a noite, Pânfila se pôs a observar a lucerna e sentenciou: que grande aguaceiro vamos ter amanhã. E porque o marido lhe perguntara como sabia ela isso, respondeu que fora a lucerna a fazer tal previsão. Milão acolheu o esclarecimento com uma risada e comentou: mas que grande síbila estamos nós a manter nesta lucerna, pois instalada no observatório do candelabro consegue vigiar tudo quanto se passa no céu e no próprio sol. Perante estas palavras, arrisquei uma nota discreta. Esta é uma das primeiras experiências de arte da adivinhação. Aliás, nada tem de espantoso que esta pequena flama, modesta embora e produzida por mãos humanas, guarde em si a memória daquele outro fogo maior e celestial, que é de alguma forma o seu progenitor, e portanto saiba e nos anuncie por meio de presságios divinos que obras projeta ele nas alturas do éter. Na verdade, encontra-se agora entre nós, de passagem por Corinto, um viajante caldeu que está a deixar toda a cidade em polvorosa, com os oráculos incríveis que prefere. Aliás, para ganhar nos trocados, revela em público os mistérios do destino. O dia que garante mais solidez aos laços do matrimónio, o que assegura perenidade às fundações das muralhas, o que favorece o negócio, o que é aconselhável para iniciar uma jornada ou oportuno para a navegação. De resto, quando consultei para saber qual seria o resultado desta viagem, deu-me por resposta uma série de predições, todas espetaculares e muito variadas. Eu não só alcançaria uma glória extraordinária,
como viria a ser protagonista de uma grande história e de um conto incrível, narrados ao longo de vários livros. A minha intervenção levou Milão a sorrir e a perguntar: qual é o aspecto físico e o nome por que é conhecido este tal Caldeu? É de estatura elevada, moreno de pele, respondi, e chama-se Diófanes. Milão continuou: é ele em pessoa e mais ninguém. Também aqui entre nós vaticinou coisas semelhantes a muita gente, e não por umas ninharias, mas antes a troco de verdadeiras fortunas. Até que a má sorte, ou dizendo melhor, uma sorte cruel, mandou abaixo o infeliz. De facto, certa vez estava ele rodeado por uma grande multidão que se juntara à volta, predizendo o futuro ao círculo dos presentes, quando se aproximou dele um negociante de nome Cerdo, interessado em saber qual o dia mais propício para empreender determinada viagem. Já Diófanes lhe havia dado a informação requerida e já ele tinha pousado a bolsa, espalhado as moedas e contado 100 denários a fim de pagar o preço da consulta, quando um adolescente de boas famílias se insinua sorrateiramente por trás das suas costas, puxa pela aba do vestido ao Caldeu e, quando este se volta para ele, abraça-o e beija-o com grande emoção. Diófanes começou por devolver o cumprimento, depois fez com que o jovem se sentasse a seu lado e, aturdido pelo espanto decorrente daquela visão repentina, esqueceu-se do assunto que tinha entre mãos para dizer: há quanto tempo chegaste? Queria tanto ver-te. O outro respondeu: cheguei ontem mesmo pela tarde, mas agora conta-me também tu, caro amigo, como correu a tua viagem por mar e por terra depois de teres saído à pressa da ilha de Eubeia. A estas perguntas de Diófanes, o tal eminente Caldeu, que divagava ainda com a mente e não tinha caído em si, retorquiu: aos meus inimigos e a quantos me querem mal, desejo eu uma viagem tão horrível quanto a minha, pois é bem comparável à de Ulisses. Na verdade, o próprio barco em que viajávamos, açoitado por todo o tipo de turbilhões e borrascas, tinha perdido já os 2 lemes e viu-se penosamente lançado contra os baixios da costa em frente, onde mergulhou a pique. Pela nossa parte, lá conseguimos escapar a nado, embora ficássemos sem nada. Auxiliados pela compaixão de desconhecidos ou pela benevolência de amigos, lográmos reunir uns salvados que acabaram todos nas mãos de um grupo de assaltantes. Além disso, ao opor resistência à audácia dos agressores, debaixo dos meus arignoto, meu desgraçado e único irmão foi degolado ali mesmo, debaixo dos meus olhos. Não havia ele terminado ainda o seu triste relato, quando Cerdo, o tal negociante, agarrou nas moedas destinadas a pagar a consulta e logo se pôs em fuga. E foi nesse momento apenas que Diófanes, regressando a si, tornou consciência do desastre provocado pela sua imprudência, ao perceber-se de que à volta dele todos nos ríamos a bom rir. No entanto, meu caro Lúcio, espero com franqueza que no meio de todas aquelas profecias, ao menos a ti, o Caldeu, haja vaticinado a verdade. Sê, portanto, feliz e prossegue a tua vida com sucesso. Enquanto Milão se alongava assim na conversa, eu gemia em surdina e irritava-me nada pouco comigo mesmo, por haver tomado a iniciativa de lançar um mote para aquela série de inoportunas larachadas, deitando assim a perder uma boa parte do serão e o seu fruto mais apetecido. Por último, engoli a própria vergonha e disse a Milão: pois bem, é deixar Diófanes carregar a sorte que lhe coube e confiar novamente ao mar como à terra os despojos que sacou à populaça. Por mim, contudo, ainda agora estou a curar as canseiras de ontem. Permite-me, pois, que me retire de seguida para o quarto. Com estas palavras me despedi, dirigindo-me aos aposentos, onde deparei com os preparativos de um alto banquete. De facto, a enxerga dos escravos tinha sido colocada na parte de fora, no chão e o mais longe possível da porta, para evitar, segundo creio, que os servos fossem testemunhas de suspiros noturnos. Junto ao meu leito encontrava-se uma pequena mesa com as melhores sobras de todo o jantar. Havia também 2 cálices de bom tamanho, já cheios de vinho pelo metade. Aguardando somente a mistura de água, mesmo ao lado, estava uma bilha com o gargalo aberto, a cortes de enxó, convidando à bebida. Em suma, estavam dispostos em linha os preliminares necessários aos embates de Vênus. Tinha-me deitado há momentos, quando, uma vez recolhida à patroa ao quarto, a minha foto se aproxima, risonha adornada por uma coroa de rosas e trazendo ainda botões de rosa entre os seios entremexidos.
Beijou-me apaixonadamente, cingiu-me a cabeça com pequenas grinaldas, espalhou-me pétalas pelo corpo, pegou num copo, juntou-lhe água tépida e estendeu-me para beber. Antes, porém, de eu poder esvaziá-lo por completo, tirou-me das mãos com ternura e foi bebendo sem pressas, molhando lentamente os delicados lábios no líquido que restava, sem desviar os olhos de mim. Um segundo copo e um terceiro, seguidos de outros mais, passam alternadamente por nossas mãos. Por fim, inebriados pelo vinho e com o espírito e todo o corpo desassossegados pela volúpia, arrebatado e ferido já de paixão, levantei um pouco a túnica até às virilhas, para mostrar a Fótis a incapacidade para dominar o meu desejo, e supliquei. Tem piedade e vem-me ajudar a toda a pressa. Aliás, como podes ver, ao aproximar-se a hora do combate para o qual me convocaste sem cerimónias oficiais, pus-me de armas em riste. Mal senti a primeira seta do cruel cupido penetrar bem fundo no coração. Entesei também o meu arco com tamanho vigor, que tenho sério pavor de que a corda se rebente por excesso de tensão. Mas se quiseres preencher por completo os meus anseios, desprende os cabelos e deixa-os escorrer às ondas sobre o meu peito, enquanto me abraças com paixão. Sem mais delongas, e depois de retirar rapidamente o serviço da mesa por inteiro, Fótis despojou-se de todas as roupas e soltou os cabelos, abandonando-se ao gozo da volúpia, enquanto mimava graciosamente os traços de Vênus emergir da escuma do mar. Também como ela, encobriu ligeiramente com a rósea palma da mão delicada a macieza pública, num gesto guiado mais pelo engenho que pelo encanto, e exclamou: Avança para o combate sem medo, pois não me darei por vencida, nem as costas voltarei. Se és um homem a sério, ataca de frente e luta corpo a corpo. Trata de investir sem descanso, mata como quem está para morrer. A batalha de hoje é uma luta sem quartel. Depois de assim falar, subiu para o leito, instalou-se devagar sobre mim e começou a manobrar rapidamente para cima e para baixo, agitando o ágil torso com movimentos lúbricos, até de saciar-me com o fruto desta Vênus de baloiço. Finalmente, já sem forças e com os membros derreados pelo cansaço, caímos nos braços um do outro, de ânimos ofegantes. Com estas refregas e outras do mesmo género, mantivemo-nos despertos quase até ser dia, recorrendo, entretanto, a uns tragos de vinho, a fim de recuperar da fadiga, estimular o desejo e renovar o prazer. E esta noite, ajuntámo-nos ainda umas quantas outras, do mesmo género. Certo dia, aconteceu que Birrena me chamou, com grande insistência, para jantar em casa dela, e se bem que eu apresentasse razões de peso, ela não aceitou a minha recusa. Precisava, portanto, de me avisar com Fótis e de tomar uma decisão, depois de auscultar a sua vontade, como se um auspício fora. E embora ela estivesse relutante em deixar-me afastar de si mais do que a distância de uma unha, ainda assim anuiu amavelmente a conceder-me uma breve licença da nossa campanha de amor. Em todo o caso, avisou: mas vê lá, não venhas do jantar fora de horas, pois anda por aí uma comandita louca, feita de jovens das melhores famílias, a perturbar a paz pública. És bem capaz de ver, espelhados pelas ruas, corpos de pessoas despassadas, e nem as tropas do governador conseguem livrar a cidade de tamanha mortandade, pois encontram-se muito longe. Na tua situação, o esplendor da tua fortuna e a pouca conta em que se tem um estrangeiro podem atrair alguma emboscada. Minha querida Fótis, respondi, não te preocupes. Na verdade, em vez de jantar em casa de estranhos, bem que eu preferia estes meus prazeres. Para mais, tratarei de espantar esses teus receios, regressando cedo. Aliás, não vou sem escolta, pois tenho meios para defender a vida, como o punhal que costumo levar comigo no cinturão. E tomadas estas precauções, dirijo-me então para o jantar. Fui encontrar grande número de convivas e também a fina flor da cidade, como seria de esperar em casa de uma grande senhora. Havia mesas sumptuosas, onde resplandecia o brilho da tuia e do marfim, leitos recobertos de mantas bordadas a ouro, grandes cálices de encantos variados, mas todos igualmente preciosos. Aqui, uma peça de vidro com artísticos relevos. Ali, um cristal sem defeito. Mais adiante, a prata brilhante e o ouro fulgente, o âmbar maravilhosamente escavado e pedras preciosas, talhadas em forma de taça. Em suma, encontrava-se lá até o que julgaria impossível existir. Vários serviçais, trajados a rigor, serviam com toda a elegância pratos bem recheados, enquanto jovens de cabelo anulado, com esplêndidos uniformes,
ofereciam continuamente vinho envelhecido em taças feitas de gemas preciosas. Entretanto, foram trazidas as lâmpadas e a conversa espalhou-se entre os comensais, começando o riso a brotar de todos os lados, bem como os ditos espirituosos e as piadas. Foi então que Birrena me dirigiu a palavra. Estás a gostar da visita à nossa terra? Segundo julgo saber, no que diz respeito a templos, a banhos e aos restantes edifícios públicos, levamos a palma a todas as outras cidades. Quanto a utensílios do socorrente, estamos igualmente bem servidos. A verdade é que desfrutamos aqui de liberdade e sossego. Um homem de negócios estrangeiro poderá encontrar a animação de Roma. Um viajante mais modesto, a paz do campo. Uma palavra. Somos um agradável retiro de férias para toda a província. Procurei confirmar a justeza das suas palavras. É bem verdade o que dizes, pois creio que em lado nenhum me senti tão livre como aqui. Ainda assim, tenho bastante receio dos subterfúgios, ocultos mas inevitáveis, das artes mágicas. De facto, conta-se que nem os sepulcros dos mortos estão em segurança, pois há quem vá aos túmulos e às piras roubar os restos e mutilar os corpos dos defuntos para inquinar a sorte dos vivos. Diz-se ainda que velhas feiticeiras, no próprio momento em que se fazem os preparativos fúnebres, conseguem chegar antes de toda a gente, com rapidez de ave de rapina, à sepultura de um qualquer estranho. Ao escutar as minhas palavras, um outro comensal ajuntou. Em boa verdade, aqui não são poupados nem sequer os vivos. Houve até determinado fulano que sofreu um ataque desse tipo e ficou mutilado, com o rosto completamente disforme. Nesse momento, os convidados a uma desataram numa casquinada sem vergonha, ao mesmo tempo que as cabeças e o olhar de todos se concentravam em certo sujeito, sentado a um canto. Ele, incomodado com a indiscreta atenção geral, pôs-se a murmurar contra este tratamento e dava mostras de querer partir, quando Birrena o interpelou. Espera, meu caro Telifron, fica um pouco mais e, com a tua bem conhecida cortesia, conta-nos de novo essa aventura, a fim de que também este meu filho, Lúcio, desfrute igualmente do prazer e delicadeza do teu relato. Ele, porém, respondeu. Na verdade, tu, cara senhora, continuas a dar mostras da mesma retidão e bondade, mas o descaramento de certas pessoas é insuportável. Estava bastante irritado, mas a perseverança de Birrena, ao pedir-lhe pela sua saúde, lá conseguiu vencer a retinência e levá-lo a falar. Em consequência, Telifron juntou no monte as cobertas do leito, apoiou-se no cotovelo, erguendo-se um pouco, e estendeu a mão direita. Tomou então a posse dos oradores, mantendo os 2 últimos dedos dobrados e os restantes estendidos, bem como o polegar levantado e a apontar levemente para cima, principiando em seguida a falar. Era eu ainda um menor quando saí de Mileto para assistir aos Jogos Olímpicos e, porque estava desejoso de conhecer também as redondezas desta célebre província, percorri toda a Tesália, até chegar finalmente a Larissa, sob a influência de maus augúrios. E dado que as minhas provisões estavam muito em baixo, deambulava eu por todos os calhos da cidade, em busca de algum alívio para a pobreza, quando pousei os olhos, no meio do foro, em certo ancião de elevada estatura. De cima de uma pedra, ele apregoava, em altos brados, que estava pronto a acertar o preço com quem se disputasse a velar por um defunto. Indaguei então a um transeunte. Mas que história é esta? Então aqui os mortos costumam dar à sola? Cala-me essa boca, retorquiu o outro, pois bem se vê que és ainda muito garoto e um simples estrangeiro, evidentemente, para ignorares que te encontras na Tesália, o lugar onde as feiticeiras mordiscam em vários sítios e com os próprios dentes a cara dos mortos, a fim de usarem os bocados como ingredientes para as suas artes mágicas. Pela minha parte insisti, mas explica lá então, por favor, em que consiste esta tal vigília fúnebre. Para começar, continuou, é preciso ficar bem acordado ao longo de toda a noite, sem desfalecer e com os olhos bem abertos, concentrados sempre no cadáver e sem desviar nunca a vista, nem que seja para mirar de esgalho. De facto, estas mulheres terríveis conseguem mudar de aparência e tomar a forma de qualquer animal. Uma vez modificado o aspecto, insinuam-se tão furtivamente que serão capazes de iludir facilmente os próprios olhos do sol e da justiça. Na realidade, elas disfarçam-se tanto de pássaros como de cães e de ratos ou até mesmo de moscas. Depois servem-se de encantamentos medonhos para mergulhar no sono dos vigilantes.
Em boa verdade, ninguém seria capaz de enumerar a quantidade de subterfúgios que estas mulheres tão perversas imaginam, a fim de satisfazer os seus caprichos. No entanto, por um trabalho assim perigoso, geralmente não oferecem mais do que um salário de 4 ou 6 moedas de ouro. E quase ia esquecendo um outro pormenor. Se pela manhã o corpo não for devolvido intacto, o guardião será obrigado a reparar tudo o que houver sido danificado ou diminuído do morto, para isso mutilando a própria carne. Ao tomar conhecimento destas condições, enche-me de ardor viril e vou logo direto ao pregoeiro para anunciar-lhe. Para já de gritar, tens aqui um vigilante a postos, fala então do pagamento. Ele retorquiu, ficarás com o depósito de 1000 sestércios à tua disposição. Mas toma atenção, meu jovem, trata-se do filho de uma das pessoas mais importantes da cidade, por isso põe todo o zelo e cuidado em protegê-lo da maleficência das arpias. Tudo o que me estás a recomendar, continuei, são para mim ninharias e simples bagatelas. Estás a ver um homem de ferro e sem pingo de sono, mais perspicaz do que o próprio Linceu, ou do que o Argo, numa palavra, todo eu sou olhos. Ainda mal tinha acabado e logo ele me conduzia até uma casa cuja entrada principal se encontrava trancada. Convida-me a entrar por uma portinhola estreita e introduz-me num aposento mergulhado em penumbra, pois as janelas estavam cerradas. Indica-me então certa mulher que chorava de luto fechado. Em seguida, abeira-se dela e comenta: aqui tens o homem que se comprometeu a guardar o teu marido e está seguro de poder cumprir a tarefa. Ela afastou para um e para o outro lado os cabelos que lhe caíam pela cara, revelando um rosto belo, mesmo no meio da aflição. Levantou os olhos para mim e disse: por favor, vê se desempenhas a tua missão com o maior dos cuidados. Não te apoquentes, retorqui, e trata apenas de preparar uma gratificação à medida. Firmado o acordo, levantou-se e conduziu-me até outro quarto. Uma vez ali, depois de fazer entrar 7 testemunhas, desvelou com a própria mão o cadáver, que estava recoberto por resplandecentes panos de linho. Chorou então longamente sobre ele e, depois de apelar à boa-fé dos presentes, indicou com minúcia cada um dos traços do morto, havendo uma testemunha que anotava numas tabelinhas as suas palavras, alinhadas segundo o inventário formal. Aqui vêm, dizia, o nariz inteiro, os olhos incólumes, as orelhas intactas, os lábios ilesos, o queixo completo. Compete a vós, honrados cidadãos, dar testemunho disto mesmo. E depois de assim falar, selou as tabuinhas, preparando-se para ir embora. Pela minha parte, acrescentei: manda-me apresentar, senhora, todas as ferramentas necessárias para esta missão. De que precisas? Perguntou. De uma lucerna bem grande, respondi, com azeite suficiente para ficar acesa até ser dia, de água quente e jarros de vinho, de uma taça e um prato cheio com os restos de jantar. Então ela sacudiu a cabeça e disparou enfurecida. Desaparece, mas é daqui, estúpido, que te pões a pedir jantares e sobras numa casa enlutada, na qual não se viu, dias a fio, um rastro sequer de fumo. Julgas tu que vieste para cá fazer uma teinada? Por que não assumes antes uma atitude mais conforme a uma situação de luto e de lágrimas? Mal acabara de falar, virou-se para uma cervazita e acrescentou: Mirrina, traz imediatamente uma lucerna em azeite, e assim que o vigilante estiver encerrado no quarto, retira-te de imediato. Uma vez deixado só na companhia do morto, esfreguei bem os olhos a fim de armá-los para a longa espera, ao mesmo tempo que ia talteando umas consonetas para animar o espírito. Entretanto veio o crepúsculo, depois a escuridão e as trevas mais densas, em seguida as altas horas do sono, e por fim a noite calada. No meu íntimo, o receio ia aumentando, até que, de repente, entra uma doninha, estaca diante da minha pessoa e crava em mim um olhar de tal maneira intenso, a ponto de esta anormal afoiteza de um animal tão insignificante ter conseguido perturbar-me o ânimo. Comecei então a dizer-lhe: põe-te mas é a mexer deste imunda e abala para o meio dos ratos que são da tua laia, antes de experimentares aqui mesmo a força do meu braço. Põe-te mas é a mexer. Ela voltou as costas e desapareceu no ápice do quarto. Sem demora, um sono pesadíssimo lançou-me de repente num abismo profundo, de forma que nem o próprio Deus de Delfos saberia distinguir, com facilidade, qual de nós dois, ali estendidos no chão, estaria mais morto. A tal ponto fiquei inconsciente. Precisaria também de um vigilante para mim. Era como se lá nem me encontrasse. Nesse instante, as tréguas da noite foram quebradas pelo ruidoso canto das aves portadoras de crista. Acordo entretanto e, assombrado por um enorme pavor, corro para o morto, a próxima luz,
e mal lhe descubro o rosto, ponho-me a examinar cada um dos pormenores que haviam ficado cobertos pelo contrato. Senão quando entra a pobre viúva, em lágrimas, acompanhada pelas testemunhas da véspera, e logo se lança, muito ansiosa, sobre o corpo, recobrindo-o com muitos e demorados beijos. Depois, com o auxílio de uma lâmpada, passa tudo em revista. Em seguida, volta-se para trás e chama à sua presença o administrador filodéspota. Ordena-lhe que pague, sem demora, aquele bom guardião, o preço acordado. Uma vez cumpridas estas instruções, acrescenta: Meu jovem, agradecemos-te do mais fundo do coração, e palavra, em reconhecimento por este zeloso serviço, passaremos a contar-te, daqui em diante, entre os nossos amigos. Transbordante de alegria por este fulcro imprevisto, e toldado pelo brilho das moedas de ouro, que fazia tilintar na mão sem cessar, comente: Pelo contrário, senhora minha, quando mandes entre os seus servidores. Sempre que precisares dos meus préstimos, podes mandar-me vir à confiança. Ainda mal tinha deixado escapar estas palavras, e já o pessoal da casa, que acolheu com imprecações este presságio azarento, agarrava nas armas que tinha à mão para correr atrás de mim. Um dava-me socos na cara, o outro espetava-me cotoveladas nas costas, um terceiro sussurrava-me as ilhargas com mãos raivosas. Mandavam pontapés, arrastavam pelos cabelos, rasgavam-me as roupas. Acabei assim expulso de casa, dilacerado e desfeito como o arrogante jovem da Aónia ou o inspirado músico P-Player. Enquanto procuro recuperar o fôlego numa rua vizinha, reflito, embora demasiado tarde, sobre as minhas palavras funestas e imprevidentes, e acabo reconhecendo que merecia uma sova ainda maior. Entretanto, o defunto acabara de sair de casa, a seguir às derradeiras lágrimas e lamentações. Uma vez que o falecido pertencia a uma família aristocrática, tinha direito, segundo o rito tradicional, a exéquias públicas, pelo que o cortejo fúnebre deveria passar pelo fórum. Então, vem ao seu encontro um ancião enlutado e aflito, desfeito em lágrimas, arrancar os novos cabelos encarnecidos. Agarra com mãos ambas o esquife e clamava com voz forte, entrecortada, embora por constantes suspiros: Cidadãos, apelo à vossa boa-fé e à piedade pública. Fazei justiça a este vosso concidadão assassinado. Castigai o crime hediondo desta mulher criminosa e maldita. Foi ela e ninguém mais que fez perecer, pelo veneno, este pobre jovem, filho da minha irmã, para agradar a um amante e se apoderar da herança. Eram estas as desesperadas suplícias que o ancião dirigia, entre gritos, a cada um dos presentes. Entretanto, a multidão ia assumindo uma atitude ameaçadora, pois a verossimilhança dos factos ajudava a dar credibilidade ao crime. Começavam a clamar por tochas, a procurar pedras, incitavam os garotos a dar a morte à mulher. Ela, porém, entre lágrimas fingidas e juramentos dirigidos a todas as divindades, pelo que ela tinha de mais sagrado, negava tamanho delito. Em consequência, o ancião retomara a ofensiva. Então, sujeitemos a demonstração da verdade à divina providência. Temos entre nós Zátclas, um adivinho egípcio de primeira ordem, que há pouco combinou comigo, mediante um pagamento elevado, trazer dos infernos por uns momentos a alma do defunto e animar este corpo, fazendo-o regressar da morte. Proferidas estas palavras, deixou avançar para o meio da multidão um certo jovem, envolto em roupagens de linho, com umas sandálias em fibra de palma enfiadas nos pés e a cabeça rapada por completo. Depois de lhe beijar demoradamente as mãos, chegou mesmo a tocar-lhe os joelhos, enquanto pedia: Tem misericórdia, sacerdote, tem misericórdia pelos astros do céu, pelas potências infernais, pelos elementos da natureza, pelos silêncios da noite, pelos sagrados templos de Copto, pelas cheias do Nilo, pelos mistérios de Mênfis e pelos sistros de Fares. Concede um breve desfruto do sol e infunde uma luz modesta nestes olhos cerrados para a eternidade. Não estamos a resistir contra o inevitável, nem à terra negamos o que é seu por direito. Suplicamos somente a graça de um curto espaço de vida, a fim de alcançarmos o bálsamo da vingança. Granjeada assim a benevolência do adivinho, este colocou uma pequena erva sobre a boca do cadáver e outra sobre o coração. Depois, virou-se para o oriente e invocou em silêncio os raios nascentes do vulnerável sol, e com a imponência desta encenação estudada, foi suscitando cada vez mais no espírito dos presentes a expectativa de um milagre sem par. Avanço também eu para o meio da multidão, e colocando-me atrás do próprio esquife, em cima de uma pedra mais elevada, observo toda a situação com olhos curiosos. E já o peito do morto se elevava, dilatado, já as veias se punham a pulsar com desassossego,
Já o corpo se enchia de ar. Por último, o defunto levantou-se e o jovem começou a falar nestes termos. Por favor, digam-me, por que motivo me convocaram às obrigações de uma existência efêmera, no momento em que eu tinha bebido as águas do Letes e estava já a navegar na lagoa do Estige? Deixa, eu te peço, deixa de me chamar e permite-me voltar à minha paz. Foram estas as palavras proferidas pelo cadáver, mas o adivinho insistiu com modos mais enérgicos. Por que não contas ao povo e lhe explicas os pormenores da tua misteriosa morte? Julgarás acaso que não sou capaz de invocar as fúrias com os meus sortilégios, nem de torturar os teus fadigados membros? Do interior do féretro, o corpo preparou-se para responder, e depois de soltar um profundo gemido, ao povo se dirigiu com estes desabafos. Pereci, graças às malas artes da minha noviça esposa. Fui vítima de uma bebida envenenada e entreguei a um adúltero o meu leito ainda quente. Então, valendo-se no momento de toda a desfaçatez, aquela virtuosa consorte pôs-se a discutir com o marido e a resistir com argumentos sacrílegos às acusações feitas. Os ânimos aqueciam entre o povo e as opiniões dividiam-se. Uns reclamavam que a execrável mulher fosse de imediato enterrada viva, juntamente com o esposo. Outros achavam que não se devia dar crédito às introjícias de um cadáver. No entanto, a subsequente atuação do jovem morto desfez por completas hesitações. De facto, voltou a suspirar de forma mais intensa e exclamou: Vou dar-lhes provas claríssimas desta verdade imputa, ao revelar acontecimentos que pessoa alguma além de mim teria podido conhecer ou mesmo pressagiar. Em seguida, designou-me com o dedo e continuou: De facto, enquanto este prudentíssimo guardião do meu corpo exercia sobre mim uma cuidadosa vigília, as velhas feiticeiras que deram entrada com a intenção de me despojar e com esse intuito se haviam metamorfoseado, tentaram por várias vezes, mas em vão, eludir o seu dirigente desvelo. Por fim, decidiram atirar sobre ele os vapores soporíferos. Ela ficou mergulhado num sono profundo, não mais pararam de me chamar pelo nome, até que as minhas articulações entrevadas e os meus gélidos membros começaram a ensaiar morosos esforços para obedecer aos comandos da sua arte mágica. Ora, dava-se o acaso a este sujeito, estando embora vivo e morto, apenas de sono, responder pelo mesmo nome que eu, de modo que, ao ouvir chamar por si, logo se levantou, sem disso ter consciência. E assim, como se fora uma sombra sem vida, lá avançou ele, maquinalmente. Embora a porta do quarto estivesse bem enferrujada, bastou uma brecha para lhe cortar primeiro o nariz e depois as orelhas, sofrendo em meu lugar essa amputação. Em seguida, para que tudo quadrasse com o embuste, aplicaram-lhe um pedaço de cera moldado, com a forma exata das orelhas tesouradas, e fizeram o mesmo com o nariz semelhante ao dele. E agora, encontra-se este desgraçado aqui ao pé, depois de receber a devida recompensa, não pelo desvelo, mas pela própria mutilação. Aterrado por estas palavras, comecei a taquetear o rosto. Levo a mão ao nariz, agarro e ele vem atrás. Apalpo as orelhas e elas se prendem-se. À medida que os presentes dão por mim, apontando o dedo e virando a cabeça, começa a estalar o riso, até que eu consigo escapar-me entre as pernas dos circunstantes, banhada em suores frios. Depois disso, porque estava mutilado e me havia tornado objeto de chacota, não mais pude regressar à casa pátria. Deixei crescer o cabelo de ambos os lados e lá vou disfarçando a deformidade nas orelhas. Quanto à vergonha do nariz, procurei garantir alguma decência ao tapá-lo com este pedaço de tecido que sobre ele apliquei. Assim que Talifrone terminou o relato, os convivas encharcados já de vinho retomaram as gargalhadas, e enquanto pendem que se façam os brindes do costume ao Deus Riso, Birrena dá-me as seguintes explicações. Amanhã vamos ter uma festa solene, instituída desde os primeiros momentos da criação desta cidade. Somos os únicos entre os mortais a invocar nesse dia a benevolência do venerável Deus Riso, com um ritual alegre e divertido. A tua presença entre nós tornará ainda mais agradável a celebração, e oxalá a tua própria boa disposição te inspire, a fim de honrar o Deus, alguma divertida invenção, com a qual possamos prestar uma homenagem maior e mais completa a tão poderosa divindade. Muito bem, asseverei. Vou ter em conta a sugestão. Só espero, caramba, conseguir arranjar alguma ideia capaz de honrar à altura um Deus assim tão importante. Em seguida, ao ser avisado pelo meu escravo de que a noite havia caído e porque eu próprio já estava um tanto pesado pelo vinho, logo me levanto, despeço-me à pressa de Birrena e tomo o caminho de casa com passo incerto. Mas, ao chegarmos à primeira rua, um golpe repentino de vento apagou a tocha que nos servia de apoio.
de forma que as duras penas, libertos do inesperado negrume da noite, lá conseguimos chegar à casa do nosso anfitrião, esgotados e com os dedos dos pés feridos pelos calhaus do pavimento. Quando estávamos a chegar a casa, colados um ao outro, damos de caras com 3 vultos possantes e bem incorporados, a lançar-se contra a nossa porta, com quanta força tinham, sem se intimidarem minimamente com a nossa presença. Pelo contrário, até rivalizavam em violência, redobrando com mais ardor as investidas, de forma que nos pareceram, a mim em particular e não sem razão, ladrões dos mais sanguinários. Sentença, saco do peito o gládio que trazia dissimulado sob as vestes para uma situação destas, impunho, sem qualquer hesitação, vou para o meio dos bandidos e enterro a espada até aos copos, em cada um deles, à medida que os enfrentavam. Acabam por exalar o ânimo a meus pés, varados por grandes e numerosos ferimentos. Com o tumulto, Fótis acordou, e eu depois também a refrega. Ao ver a porta aberta, arrasto-me para dentro, ofegante e banhada em suor. E assim, esgotado pelo combate, com os 3 ladrões que mais pareciam uma repetição do assassino de Gédon, caí sobre o leito e no mesmo instante adormeci.